Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Está no ar, no canal Bíblia Digital, um estudo especial sobre o livro de Levítico, o livro que nos ensina a andar com Deus em santidade e comunhão. Uma mensagem profunda, esclarecedora e transformadora para a sua vida espiritual. Não perca! Inscreva-se no canal, deixe seu like e venha aprender mais da palavra de Deus. Você já se perguntou por que Deus entregou um livro inteiro apenas para ensinar o seu povo a viver em santidade? Por que o livro de Levítico fala tanto de sacrifícios, leis, pureza e adoração? Será que essas mensagens ainda têm valor para nós hoje? E se eu lhe disser que, neste estudo, você vai descobrir segredos espirituais profundos que muitos cristãos nunca perceberam? Prepare o seu coração, porque a última revelação deste vídeo será a mais poderosa de todas e vai transformar sua forma de andar com Deus. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que a bênção de Deus alcance a sua vida, a sua família e tudo aquilo que você ama. Que esta mensagem seja instrumento de crescimento espiritual e renovação da sua fé. Eu me apresento a você em nome do canal Bíblia Digital. Hoje vamos mergulhar em um tema extraordinário, Levítico, o livro que ensina a andar com Deus. Um livro muitas vezes ignorado, pouco compreendido, mas que carrega ensinamentos fundamentais sobre como nos aproximar do Senhor de maneira correta, santa e verdadeira. Mas antes de continuarmos, quero fazer um pedido muito especial. Inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia Digital, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários o que você espera aprender neste estudo. Eu prometo a você que revelações surpreendentes serão apresentadas, e este conteúdo pode mudar completamente sua compreensão da palavra de Deus. O livro de Levítico faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco, escritos por Moisés. Ele foi entregue ao povo logo depois da saída do Egito, quando Deus estava formando espiritualmente a nação de Israel. Depois de libertar o povo da escravidão no livro de Êxodo, o Senhor precisava ensinar Israel a viver como um povo diferente das outras nações. Era necessário ensinar como adorar, como se comportar e como se aproximar de um Deus santo. E é exatamente esse o propósito de Levítico. O nome Levítico está diretamente ligado à tribo de Levi, a tribo escolhida por Deus para o serviço sacerdotal. Os levitas e sacerdotes tinham a responsabilidade de conduzir o povo na adoração e de ensinar as leis divinas. Logo nos primeiros capítulos do livro, encontramos instruções detalhadas sobre os sacrifícios. Muitos se perguntam, por que Deus exigia tantos rituais e ofertas? A resposta é profundamente espiritual. Deus estava ensinando que o pecado afasta o homem de sua presença e que a reconciliação exige arrependimento e entrega. Em Levítico capítulo 1 e versículo 4, Deus estabelece que o sacrifício era aceito para fazer expiação pelo pecado. Isso mostra que, desde o início, o Senhor revelou que ninguém pode se aproximar dele sem que haja purificação espiritual. Estudiosos como o teólogo Rodrigo Silva afirmam que Levítico é uma verdadeira escola espiritual. Cada detalhe ali aponta para verdades eternas. Os sacrifícios, por exemplo, eram sombras do grande sacrifício que um dia seria realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Além dos sacrifícios, Levítico também ensina sobre santidade prática. Deus não queria apenas um povo religioso, mas um povo transformado. Por isso, o livro traz leis sobre justiça, família, moralidade, higiene e convivência. No capítulo 11, Deus ensina sobre pureza. No capítulo 16, apresenta o dia da expiação, um dos momentos mais sagrados da fé de Israel. No capítulo 19, o Senhor declara uma das mensagens centrais de toda a Bíblia. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa frase resume todo o propósito do livro. Deus queria ensinar que andar com Ele exige mudança de vida, compromisso e separação do pecado. Levítico revela que a verdadeira adoração não é apenas externa, mas começa no coração. Deus se importa com a maneira como vivemos, falamos, pensamos e tratamos as pessoas. Quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Você tem buscado viver a santidade que Deus deseja? Como está a sua vida diante do Senhor? Escreva nos comentários a sua resposta e participe deste estudo conosco. Ao longo deste vídeo,
Vamos entender que Levítico não é um livro antigo e sem sentido. Ele é um guia espiritual para todos aqueles que desejam ter uma vida de comunhão verdadeira com Deus. E isso é apenas o começo. Ainda vamos falar sobre o sacerdócio, sobre a presença de Deus no meio do povo, sobre o dia da expiação e sobre como tudo isso aponta diretamente para Jesus Cristo. Prepare-se, porque nas próximas partes você vai descobrir verdades espirituais que vão fortalecer profundamente a sua fé. Continuando nosso estudo profundo sobre Levítico, o livro que ensina a andar com Deus, precisamos compreender que este livro não é apenas um conjunto de regras antigas. Ele é um verdadeiro manual espiritual dado pelo próprio Deus para orientar a vida do seu povo em todas as áreas. Depois que o Senhor libertou Israel da escravidão do Egito, narrada no livro de Êxodo, era necessário ensinar aquele povo a viver de maneira organizada, santa e agradável diante de Deus. Eles haviam passado muitos anos em uma cultura pagã, cercados por idolatria e costumes contrários à vontade divina. Agora precisavam aprender um novo estilo de vida. Por isso, Levítico começa falando dos sacrifícios. Deus estabelece 5 tipos principais de ofertas: o holocausto, a oferta de manjares, o sacrifício pacífico, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Cada uma delas tinha um propósito específico e ensinava algo diferente sobre a relação entre Deus e o ser humano. O holocausto, por exemplo, representava a entrega total ao Senhor. A oferta pelo pecado mostrava a necessidade de arrependimento. O sacrifício pacífico falava de comunhão com Deus. Nada ali era vazio ou sem significado. Tudo apontava para uma verdade espiritual profunda. O homem pecador precisa de reconciliação com o Deus Santo. Em Levítico capítulo 4 e versículo 20, a Bíblia declara que o sacerdote faria expiação pelo povo, e o pecado seria perdoado. Isso nos mostra que Deus sempre ofereceu um caminho de perdão e restauração para aqueles que o buscavam com sinceridade. Outro ponto fundamental do livro é o papel dos sacerdotes. Deus separa Arão e seus filhos para servirem no tabernáculo e para ensinarem o povo a diferença entre o santo e o profano. O sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. Mas algo muito sério acontece no capítulo 10 de Levítico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho diante do Senhor e são consumidos pelo fogo divino. Esse episódio nos ensina uma lição poderosa. Deus deve ser adorado da maneira que ele determinou, e não de qualquer forma. Isso mostra que a adoração verdadeira exige reverência, temor e obediência. Não podemos tratar as coisas de Deus com descuido ou irreverência. Levítico também trata de assuntos muito práticos da vida cotidiana. O livro fala sobre pureza, alimentação, higiene, relacionamentos familiares, justiça social e cuidado com o próximo. Deus se preocupa não apenas com a vida espiritual, mas com todas as áreas da existência humana. No capítulo 11, o Senhor apresenta leis alimentares para ensinar disciplina e separação. No capítulo 13 e 14, Deus estabelece normas sobre doenças e purificação. Tudo isso revela que o Senhor desejava um povo saudável, organizado e espiritualmente consciente. Um dos capítulos mais importantes de Levítico é o capítulo 16, que descreve o dia da expiação. Nesse dia, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício pelos pecados de toda a nação. 2 bodes eram separados, um era sacrificado, e o outro era enviado para o deserto, simbolizando a remoção dos pecados do povo. Esse ritual apontava profeticamente para a obra redentora de Jesus Cristo, que um dia levaria sobre si os pecados da humanidade. Estudiosos como Rodrigo Silva explicam que Levítico é um livro profundamente cristocêntrico. Embora tenha sido escrito muitos séculos antes de Cristo, ele já revelava, em símbolos e figuras, o plano da salvação preparado por Deus. Levítico nos ensina que ninguém pode se aproximar do Senhor de qualquer maneira. A santidade não é opcional. Ela é um chamado divino para todos os que desejam andar com Deus. E aqui surge uma pergunta muito importante para você que está assistindo. Será que estamos levando a sério a santidade que Deus exige? Será que nossa vida diária reflete o caráter do Senhor? Escreva nos comentários o que você está aprendendo até aqui. Quero muito saber como este estudo tem falado ao seu coração. Ainda há muito mais para descobrir.
Nas próximas partes vamos entender com mais profundidade o código de santidade apresentado por Deus, as leis morais e espirituais de Levítico e como tudo isso se aplica à nossa vida hoje. Prepare-se, porque revelações ainda mais fortes estão por vir. O livro de Levítico tem muito a nos ensinar sobre como viver verdadeiramente na presença do Senhor. Continuando nossa jornada pelo livro de Levítico, chegamos agora a uma das partes mais profundas e espirituais de toda a Bíblia, o chamado Código de Santidade. A partir do capítulo 17 até o capítulo 26, Deus apresenta princípios claros sobre como o seu povo deveria viver de maneira santa, justa e diferente das outras nações. O Senhor deixa muito claro que Israel não poderia imitar os costumes do Egito, de onde havia saído, nem os costumes das nações pagãs que encontraria pelo caminho. Deus queria formar um povo separado, consagrado e totalmente dedicado a Ele. Em Levítico capítulo 18 e versículo 3, Deus ordena: Não farei segundo as obras da terra do Egito, onde habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para onde eu vos levo. Aqui entendemos que o Senhor exige mudança de vida daqueles que caminham com Ele. Isso nos ensina algo muito importante. Quem anda com Deus não pode continuar vivendo como vivia antes. A verdadeira fé produz transformação, mudança de atitudes e um novo modo de viver. O livro de Levítico mostra que a santidade não é apenas um conceito religioso, mas um estilo de vida. Deus fala sobre honestidade, justiça, respeito ao próximo, cuidado com os pobres, com os estrangeiros e com os necessitados. Ele ensina que amar a Deus também significa amar as pessoas. No capítulo 19, versículo 18, encontramos uma das declarações mais conhecidas da Bíblia: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitos pensam que esse mandamento surgiu apenas no Novo Testamento, mas ele já estava presente no coração do livro de Levítico. Isso revela que Deus sempre se importou com relacionamentos saudáveis, com a dignidade humana e com a prática do amor verdadeiro. Levítico também ensina sobre a importância das festas sagradas. Deus estabelece momentos especiais para que o povo se lembrasse de suas obras e renovasse a sua fé. Entre elas estavam a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, o Pentecostes, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Cada uma dessas celebrações tinha um significado espiritual profundo. Elas lembravam ao povo que Deus era o centro da sua história e que toda a vida deveria girar em torno da presença do Senhor. O dia da expiação, descrito no capítulo 16, era o momento mais solene do ano. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício pelos pecados da nação. Era um dia de arrependimento, humilhação e busca pela misericórdia divina. Tudo isso apontava para Jesus Cristo. O livro de Hebreus no Novo Testamento explica que Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote perfeito, oferecendo de uma vez por todas o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Estudiosos como Rodrigo Silva afirmam que Levítico é um dos livros mais cristológicos da Bíblia. Ele prepara o caminho para entendermos a obra redentora de Cristo e o significado da cruz. Deus também alerta o povo sobre as consequências da desobediência. No capítulo 26, o Senhor apresenta bênçãos para quem obedecer e advertências para quem rejeitar seus mandamentos. Isso mostra que Deus é amoroso, mas também é justo. Levítico nos ensina que andar com Deus envolve escolhas diárias. Não basta dizer que cremos. É preciso viver de acordo com a vontade do Senhor. Quero fazer mais uma pergunta para você. Sua vida tem refletido a santidade que Deus espera dos seus filhos? Você tem buscado viver de maneira agradável ao Senhor em todas as áreas? Escreva nos comentários o que mais tem tocado seu coração neste estudo. Sua participação é muito importante. Até aqui aprendemos que Levítico não é um livro distante da nossa realidade. Pelo contrário, ele nos mostra como Deus deseja que vivamos hoje, com temor, obediência, pureza e amor. Mas ainda falta compreender algo essencial. Como todos esses ensinamentos se cumprem plenamente em Jesus e como podemos aplicar Levítico de forma prática na nossa vida cristã atual. Na próxima parte deste estudo vamos concluir essa mensagem com revelações ainda mais profundas e com aplicações diretas para a sua vida espiritual. Prepare o seu coração,
porque o final deste ensino trará uma palavra poderosa que pode transformar definitivamente a sua caminhada com Deus. Chegamos agora à parte final deste estudo profundo sobre Levítico, o livro que ensina a andar com Deus. Depois de compreendermos os sacrifícios, o sacerdócio, o código de santidade e as festas sagradas, precisamos entender como tudo isso se conecta com a nossa vida hoje. Muitos cristãos pensam que Levítico ficou preso apenas ao passado, mas isso não é verdade. Embora os rituais e cerimônias tenham sido cumpridos em Cristo, os princípios espirituais continuam vivos e atuais. Deus ainda chama o seu povo para viver em santidade. O grande propósito de Levítico é mostrar que Deus deseja habitar no meio do seu povo. No deserto, essa presença se manifestava no tabernáculo. Ali estava o centro da adoração, o lugar onde o Senhor se encontrava com Israel. Hoje, porém, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos o verdadeiro tabernáculo de Deus. O apóstolo Paulo afirma em 1ª carta aos Coríntios capítulo 13 versículo 16 que nós somos o templo do Espírito Santo. Aquilo que era simbólico e levítico se tornou realidade espiritual em nós. Os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus. O sangue derramado no altar anunciava o sangue de Cristo derramado na cruz. O sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo prefigurava o próprio Senhor Jesus, nosso único e eterno mediador. Por isso, quando lemos Levítico à luz do Evangelho, tudo ganha um sentido ainda mais profundo. Deus estava preparando a humanidade para compreender o plano da salvação. Mas Levítico também nos ensina lições práticas. Ele nos lembra que Deus se importa com nossa maneira de viver, com nossas atitudes, com nosso caráter e com nossas escolhas. Santidade não é apenas um tema religioso. É um chamado para uma vida transformada. No capítulo 20, versículo 26, Deus declara: "Sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo." Essa palavra continua ecoando para nós hoje. O Senhor espera que seu povo viva de forma diferente do mundo, refletindo a luz de Cristo em todas as áreas. Levítico nos ensina que a adoração verdadeira não é apenas cantar ou participar de cultos. Adorar a Deus é viver de maneira correta, honesta, pura e obediente à sua palavra. Estudiosos respeitados afirmam que quem entende Levítico aprende a compreender melhor toda a Bíblia. Esse livro nos revela o coração santo de Deus e o caminho para uma vida de comunhão verdadeira com Ele. Quero lhe fazer uma pergunta muito séria. Você tem vivido de acordo com a vontade de Deus ou apenas frequentado uma religião? O Senhor não deseja apenas rituais. Ele deseja um coração sincero, uma vida entregue e uma caminhada de santidade. Escreva nos comentários o que mais impactou você neste estudo sobre Levítico. Quero saber qual ensinamento tocou mais profundamente o seu coração. Se esta mensagem edificou sua vida, inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia Digital, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ajude esta palavra a alcançar mais pessoas. E antes de encerrar, quero fazer o convite mais importante de todos. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e ainda não tenha entregue verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo. Assim como Levítico ensinava que o pecador precisava de reconciliação com Deus, hoje essa reconciliação acontece através de Jesus. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Perdoa meus pecados, transforma minha vida e ensina-me a andar contigo todos os dias. Procure também uma igreja perto da sua casa para congregar, crescer na fé e caminhar ao lado de outros irmãos. Que o Deus Santo, justo e misericordioso abençoe sua vida, sua família e seus caminhos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você hoje e sempre.